Lá estamos de volta. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a regulamentação da profissão de terapeuta e trouxemos um convidado, que é o Almir. Ele é representante da FENAT, que é a Federação Nacional dos Terapeutas, e ele é terapeuta também. E a gente falou sobre o tema, né, o que é, como que está funcionando, como que está transitando agora. E o Almir vai continuar aí falando mais um pouco sobre o assunto, vamos continuar respondendo as perguntas, né, Almir? Ok, vamos lá. Vamos lá, Almir. Então temos o Francisco aqui, ele está falando assim, no dia 30 estaremos na torcida. Ô Francisco, obrigado. Contamos com sua presença lá. Isso aí. Almir, a gente falar um pouquinho dessa audiência, né? Já que a gente está no nosso último bloco aí, o tempo voa, né? Uhum. A gente podia falar um pouquinho dessa audiência, né? Dessa audiência, como que vai ser um pouquinho mais. Você poderia falar um pouquinho mais? Essa audiência pública, ela se deu através de uma sugestão, a sugestão 94/2013, que foi pelo Lincoln Portela, o deputado Lincoln Portela. E esse nosso projeto de regulamentação, sim, ele ganhou por uma unanimidade de votação. Está batendo aí com mais 2 projetos, né? Então, essa audiência pública é para ser discutida e debatida esses 3 projetos para a regulamentação, né? Então, isso é importante. Vão estar presentes lá algumas autoridades, talvez até mesmo o ministro Gilberto Carvalho vai estar, Luiz Erundina, todo esse povo que participou disso lá no passado vai estar nessa audiência pública, né? Então tá bom, Almir. E vai ser agora, né? Dia 30? Dia 1º. Dia 1º, né? Dia 1º, qual que vai ser o horário que vai começar? Às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã? Às 9 da manhã. O local vai ser? Na Câmara em Brasília. É na Câmara em Brasília. Tá. Câmara Federal de Brasília. Então, acho que a gente tem até os contatos. Passar o seu telefone, né, Almir? Qualquer coisa, a pessoa quer ir, de repente quer se encontrar com você lá. Qual que é o seu telefone, Almir? Meu telefone celular 976001156, repetindo, 976001156. Sim. Tem o meu e-mail pessoal também, almir@acupunturaDaenergia.com, @gmail.com. Sim. Ele pode deixar, ou então através do Facebook, o pessoal já sabe, consegue me encontrar por aí. Ah, tudo bem. Então, esses aí são os contatos para quem está querendo dar esse apoio aí para a nossa classe e estar indo lá em Brasília fazer um pouquinho de barulho, né? Mostrar que existem terapeutas aí interessados aí na regulamentação da nossa profissão, né? A gente pode dar mais um e-mail, que é o almir.eticafenati@gmail.com. A gente consegue até mobilizar alguma coisa através dele, né? Sim, perfeito. Isso daí vai ser muito bom para a nossa classe, né? E é muito legal a gente estar pondo aí, né, em pauta, pondo em destaque mais esse assunto, né? Então, o intuito hoje do nosso programa aqui é divulgar mais, fortalecer mais esse vínculo aí para realmente regulamentação dos terapeutas, todos, né? Acupunturista, fitoterápicos, reikianos, todos eles. E depois a gente, quem sabe, trabalhar em outras ramificações aí, mas a princípio a gente fortalecer nossa base, né? Todos se unirem, não apenas ficar um que é melhor que o outro, não. Nesse momento somos todos iguais perante aqui a essa regulamentação, né? Perfeito. E tendo essa regulamentação e com o apoio ainda dos governantes, vai ser muito melhor para a gente. Vão se abrir os leques, vão quebrar muitos preconceitos, né? Que a gente tem, ainda existe preconceitos em referência à nossa profissão de terapeuta. Nós fazemos o convite também aí aos estados nos quais os sindicatos ainda não estão ligados a uma federação, que se associem à FENAT para que consiga a carta sindical, né? Para que ganhe força e consiga trazer para si os terapeutas que estão aí trabalhando na ilegalidade e que não tenha um amparo jurídico que for necessário, qualquer que seja, ele possa fazer isso. Então, nós convidamos aos sindicatos de outros estados a se filiarem à FENAT para que nós podemos ganhar um pouco mais de força a cada dia. Aumentar essa união, né? Exatamente. Quanto mais unidos estivermos, isso vai ser melhor para a gente perante aos governantes, perante a sociedade. Perfeito. Vai ser muito bom para a gente, né?
O que mais a gente pode falar, Almir, sobre essa audiência? A gente pode falar muito mais, né? Nós teríamos que ter um programa muito grande aí para falar, né? Porque o assunto requer, né? Sim. Só que a gente teria que apresentar um material mais aprofundado e aí acaba não tendo um horário, um tempo hábil para isso. Para a gente passar essa... É complexo, vamos conseguir? Ninguém sabe. Sim. Né? Porque a gente não sabe o contexto da coisa, mas eu posso garantir que nós já demos esse ano um grande passo. Como eu disse há pouco, nós estamos tendo 2 grandes eventos em menos de 6 meses. É rápido, né? É rápido. A partir de que houve a formação desta comissão lá em Brasília, nós ganhamos um bom trecho aí desse caminho e dessa luta que vem sendo feita aí já há 9 anos. Hoje existe uma comissão que está acompanhando isso direto para a regulamentação e até junto com os relatores, eles já estão acompanhando um pouco mais de perto disso também, já estão entendendo um pouco melhor da necessidade dessa regulamentação. E acredito que daqui para frente as coisas comecem a caminhar um pouco mais rápido e com mais objetividade, entendeu? Que maravilha, né? Na realidade estava faltando alguém ali que mexesse um pouquinho com a coisa para que nós pudéssemos acelerar o processo, né? E agora está tendo, né? Dia primeiro o barulho vai ser grande, hein? Esse Brasília é o objetivo, que nos aguarde, né? A audiência pública sempre é bom e ajuda a reforçar, né? Ah, com certeza, vai ajudar muito, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do Wanderson. Ele está perguntando qual que é a diferença entre FENAT e os sindicatos. A federação, ela abrange todo o território nacional, né? E o sindicato, ele vai falar pelo estado dele, pela região dele. A FENAT, a federação vai trazer uma força maior para esses sindicatos, que a regulamentação acontecendo, aí vai ocorrer a formação de um conselho, né? Sim. E para isso tem que existir uma federação. Uma federação, né? E a gente tem todo esse apoio, né? Temos aqui o Francisco, Francisco a gente já leu a pergunta. O Pedro de Santo André, ele está elogiando o nosso programa. Parabéns ao programa Ponto de Vida. Muito bom, obrigado, né? A gente está com um carinho muito grande aí, como sempre, pelos teleinternautas. A gente agradece aí, que isso motiva mais a gente a estar procurando, levando temas, levando a mais assuntos sobre a área da saúde, né? Da saúde, das terapias integrativas, complementares. Então isso aqui é muito legal. Almir, nessa questão aí de regulamentação aí da nossa profissão, tudo, ainda existe alguns embates, assim, alguns problemas com alguns até sindicatos, né, não terapeutas, sindicatos que ainda brigam muito ainda com a FENAT, né, dizendo que o que a gente pode falar, que a ideia não vai dar certo, que só para no geral funcionar, tem que ser específico. Se houve muito isso, não houve ainda? Até mesmo como você disse, né, para alguns sindicatos, né? Mas se a gente fala assim, Eugênio, quando você perde uma receita, logicamente que o calo vai apertar em algum lugar. Vai perder. Não é verdade? Vai perder. Sim. E aí a gente acaba se sentindo desconfortável com isso. Sim. Mas, como você falou, um embate, não é verdade? O que pode ser, o que pode conseguir ou não? Como é que nós vamos saber se não vamos conseguir? Para você saber isso, se não vai conseguir ou não, tem que fazer. Sim, se a tem gente que não tentar. fizer, né? Se não fizer, não vai a saber. gente já tem, né? Não é verdade? Sim. Então, eu acho que tem que haver isso, o bom senso de tentar. Se nós deixarmos sempre nas mãos do sindicato, o que aquele sindicato vai estar fazendo pelo profissional? Sim. Logicamente que eu não preciso citar nome, não tem essa necessidade aqui, mas assim, eu fui filiado a uma classe, o qual eu nunca vi essa classe brigar por mim, por nada.
Eu só fiquei tomando ciência de alguma coisa depois que aconteceu e por uma outra entidade ao qual eu não estava afiliado. E pela entidade que você está também. Né? Exatamente. Então fica difícil isso. Né? Tem que ter alguém que tente. Se vai acontecer ou não, já é uma outra conversa. Outra história, né? Uma outra história. Também estive com esse problema também, essa filiação, e não houve nenhum benefício, assim, em troco de você pagar por alguma coisa, né? Você paga nenhum benefício. Foi aonde que fez eu também repensar e desistir, né? Desse apoio. Então, nós vamos ler as perguntas aqui, temos várias ainda. Tem da Ana. Se onde eu moro não há uma representação da FENAT, se eu precisar de um auxílio de vocês, como funciona isso? Ok, Ana, respondendo a sua pergunta, um exemplo. Caso você sofra, por exemplo, uma denúncia ou algo desse sentido, que você vai precisar de uma assistência jurídica, a FENAT tem essa assistência jurídica e ela presta assistência jurídica a você na sua defesa, no seu estado, porque a federação ela abrange todo o território nacional. Sim. Então, o terapeuta, estando filiado à FENAT, ele tem esse direito. Já houve casos de profissionais aqui do estado de São Paulo ter recebido denúncia e foi denunciado e que não se tratava de fato, a federação veio, defendeu e esse profissional está trabalhando tranquilamente. Né? Existem entidades que nós já chegamos a pegar casos que o consultório do profissional foi lacrado, que ele foi impedido de trabalhar. 24 horas depois, o profissional estava trabalhando com seu consultório totalmente tranquilamente. Tranquilamente, né? Então a gente tem esse amparo, né? Tem amparo, porque ela abrange todo o território nacional. Até perguntando a Carmen, aqui tem até uma pergunta aqui. Se o meu sindicato é filiado à FENAT, tem algum amparo da FENAT também? Com certeza. Mais ainda, você tem duplo amparo. Né? O primeiro que responde por você é o sindicato. Você pode solicitar o auxílio do sindicato da sua região, do seu estado, e se caso for algo que abranja, o assunto abranja uma atenção maior ainda, aí a FENAT interfere e até ajuda o próprio sindicato a defender esse profissional e correr atrás, com certeza. Você viu que maravilha, né? Então temos todos esses amparos aí. Exatamente. Então por isso que é bom a gente estar sempre amparado, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode ter algum tipo de problema, né? Como você já falou, né? Da questão de ser lacrado. Muitas vezes por você fazer algum procedimento que inocentemente a pessoa, numa má fé aí, ela põe você, fala, não, vou fechar esse consultório, de repente é uma coisa simples de se resolver, né? Zé, Eugênio, eu não digo isso só para o profissional terapeuta, né? Eu digo que a empatia, ela se dá de qualquer lado. Em qualquer profissão, em qualquer área. Sim. Então, a empatia, quando ela não existe, pode sim gerar um descontentamento de ambas as partes. Não precisa ser nem só do paciente, do cliente, como quer que seja chamado. Pode acontecer isso e gerar um conflito aí, um pequeno conflito que pode acabar numa ação. Num problema, né? E aí, se você tem isso, como é que você vai defender? Aí você vai procurar um advogado, ele tem que estar inteirado na sua classe de trabalho, no que for, para poder prestar sua defesa. Sua defesa, né? Com certeza. Pessoal, a gente já está acabando, infelizmente, nosso tempo aqui. Eu agradeço a presença do Almir. Obrigado, Almir, por você ter vindo. A Dolores também por ter ajudado a gente aí nessa comunicação com a FENAT aí. A gente desde agora, a gente já está torcendo. O programa Ponto de Vida apoia muito aí a regulamentação dos terapeutas. Estamos torcendo aqui para esse procedimento, essa audiência seja bem sucedida. Se Deus com quiser. certeza vai Se ser, Deus né? quiser, dependendo da nossa vibração. E semana que vem, no próximo programa, a gente vai falar um pouco. Vai ser dia 1º, a gente vai falar um pouco sobre o tempo para relembrar as pessoas. E vamos estar dando um apoio aqui para as pessoas que estão lá em Brasília, lá. Tá bom? Então a gente agradece mais uma vez, Almir. Fica o convite para você vir mais vezes aqui no nosso programa, falar sobre o assunto aí. E obrigado mesmo.
E pessoal, os teleinternautas, muito obrigado, um grande abraço para todos, pessoal do Japão, os nossos amigos, e até semana que vem. Até mais!